Olha, eu quero ler uma pesquisa já para começar aqui, abalando as estruturas. A OMS publicou que 74% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas evitáveis. Sim. 74% das doenças poderiam ter sido evitadas. Então nós temos aí 26% que é inevitável, né? Algum tipo de câncer, alguma doença, né? Realmente uma catástrofe. Mas 74% poderia ser evitado. Gente, por favor, preste atenção nesse dado. 74% da sua vida depende de você prestar atenção em dicas que nós vamos dar hoje que podem evitar não só seu envelhecimento, não só uma morte precoce, mas uma doença que vai roubar tua energia, tua vida. A obesidade, a diabetes e problemas cardíacos são os principais fatores que poderiam ser evitados com hábitos saudáveis. O que é um hábito saudável, doutor Paulo Musi? Eu acho que saúde é você, pelo menos eu acho, não, eu tenho que ter certeza porque eu trabalho com isso, mas do meu ponto de vista, Thiago, saúde é quando você alinha o que são as coisas que você precisa fazer com a sua capacidade de realizá-las. Então, na verdade, né, quando você colocou o quanto o Joel nada ou o quanto eu faço musculação, isso é saudável desde que o pano de fundo ele esteja adequadamente esticado. Então, se você tiver a vida do Joel, a preocupação com a alimentação, com o descanso, o respeito ao que é a intensidade do exercício, volumes, intensidades, etc., tudo bem, isso será saudável. Agora, se você acordar um belo dia e falar assim, não, hoje eu vou fazer 2.000 que nem o Joel só para brincar, você vai se arrebentar. Você vai ter dor no ombro, você vai ter dor na lombar, você vai cansar, você vai ter repercussão disso. Então, as pessoas elas confundem muito saúde com desempenho. São coisas completamente diferentes. O desempenho é o quanto você consegue realizar. A saúde, ela mora mais no território da eficácia. É um alvo. Eu preciso de tanto e eu entrego tanto. Ah, mas tem que ser mais. Aquilo que será mais, será um crescente. Acho que o Joel pode contar aqui pra gente a história dele como atleta. Ele não começou nadando 10.000 metros por dia, né? Ele foi crescendo isso e ao longo de anos, né, Joel? Exato. E essa progressão, né, ela só é possível se você tiver critérios de saúde muito claros, quando você respeita o fato de que, para você realizar algo, você tem que estar pronto para. Agora, Joel, você acha que, independentemente de exercício físico, você que treinou muito tempo, né, como profissional... Quase 20 anos. 20 anos, é tempo pra caramba. Você acha que o que a gente come interfere diretamente na performance e na saúde? Sim. Isso é mais do que o exercício? Ou talvez seja uma pergunta para o doutor, mas mais do que o exercício? Por exemplo, no emagrecimento, é muito comum você observar pessoas que vão para academia de maneira até rotineira, mas ela não tem o corpo que ela quer, ela não consegue... Eu vejo muito isso na academia. Gente que treina comigo há 2 anos e não tá com o mesmo corpo. Não come direito. A qualidade muscular, o corpo fica inchado, né? A célula fica inchada, tanto de líquido quanto de carboidrato. Pode ser carboidrato mais complexo ou simples. Então a qualidade muscular ela fica afetada. No esporte, mesma coisa. No alto rendimento, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiz um esporte que era muito difícil ter anabolismo, ou seja, massa muscular. Muito difícil. Porque o desgaste calórico era tão grande, cara. Tão grande. E eu ia lá fazer treinamento de força, mas não fazia treinamento de hipertrofia, mas é um treinamento de força muscular para eu ter potência. Eu era assim, ó. Magro. Quanto tempo você treinava por dia, Joel? Entre piscina e sala? Devia dar 6 a 7 horas por dia. Assim, Em alguns momentos dava umas 10 horas. Era comum fazer... Tinha uma época no meu treino que eu fazia 3 períodos, 3 treinos de natação por dia, mais musculação. Cara, é quase um triatlon por dia, você tem noção? 4 treinos de natação por dia. E eu era velocista, e eu era velocista é um cara de sprint, de curta duração, então era muita carga, muita potência e bastante intervalo. Era como se você fosse, para a turma aqui entender, é como se a pessoa colocasse todos os pesos de supino que ela consegue levantar e fizesse todas as repetições até falhar e fizesse isso 8 horas, 10 horas por dia. 8 horas, 10 horas por dia. Quantos dias por semana? Vamos fazer uma conta. Segunda a sábado dava uns 10 a 12 treinos por dia. Minha esposa já não, minha esposa era fundista. Minha esposa nadava 18. Nadava 18 por dia, 14, 15. Eu ia embora do treino, ela ficava.
rodando, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, imagina se eu não tenho uma alimentação para ter reparação celular, uma alimentação para eu não perder tanta massa muscular e ter muita falha, né? Porque é catabólico, vai diminuindo, aí tá machucado, tendão lesionado, fibra machucada, alimentação ruim. Aí o cara chega no outro dia e tá menor. Ele tá mais fraco. Só que ele foi e ele comeu, mas não deu conta. Deu conta. Então a alimentação é importantíssima. Uma coisa que me ajudou muito foi informação. Por exemplo, antigamente, se eu comesse um prato de macarrão, eu achava que eu estava cheio, saciado. E realmente a impressão é que eu estava, mas estava faltando ainda ali muita coisa, como por exemplo proteínas. Sim. Então eu estava saciado no momento, mas não estava alimentado de verdade, né? Você acha qual o poder que a informação tem? A pergunta para os dois. A informação, qual o poder que a informação tem para mudar a cabeça da pessoa sobre saúde? Porque, por exemplo, o que a gente está falando aqui até agora é performance. Pô, treinar que nem um Muzi treina, forte do jeito que ele é, né? A gente é praticamente a mesma coisa sem camisa. Que eu com... É verdade. Não, é que é verdade, eu com blazer não parece. É verdade. É, de lá sem camisa. Não, vocês estão por fora. Vocês estão por fora. Aí vocês não viram a gente nadando. A gente nadando, de sunga. É outra coisa, é outra realidade. É outra realidade. A gente é bem parecido. Mas, assim, não tem... Enfim, treinar igual não quer dizer que você tem saúde, quer dizer que você tem performance. Nadar igual o Joel quer dizer que você tem performance. Falando em termos de saúde, Sim. o quanto a informação impacta? Posso começar essa? Claro, vai. Contar uma história minha? Tudo. Eu me considero um cara bem informado. Eu me considero um cara coerente, bem informado. Bem formado. Formado. Terminou seu doutorado, aliás? Já, eu recebi 2 doutorados honoris causa. Ah, moleque, muito Estamos com o doutor Joel aqui. Doutor Joel. Chamando só vocês, doutor. Tá vendo? É muito Temos legal, 2 né? doutores. Muito massa, né? Massa, parabéns. Nossa, obrigado. Pô, cara, eu sou um cara bem informado, bem formado. Em 2019, eu fico com uma dor no olho. Tô nos Estados Unidos, uma dor no olho, mas assim, muita dor atrás do meu olho. Eu falei, meu Deus, que dor é essa? 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 Faltava 2 dias para eu voltar pro Brasil, voltei pro Brasil, fui direto. Assim, eu voltei pro Brasil e fui no hospital dos olhos lá, visão laser não, lá em Santos, esqueci o nome. Do doutor. E aí a mulher olha pra mim e fala, tem algum problema neurológico? Não sei. Mas tô com dor no olho, pô. Tem algum problema neurológico? Não sei. Teve algum problema nos tendões, nos ligamentos? Nos tendões, tendão de Aquiles? Sempre. Eu sempre tive dor no meu tendão, desde que eu sou menino. Ela, vamos fazer um teste aqui, eu tô achando que você tem alguma coisa, uma doença autoimune. Peraí. Eu sempre tive dor no tendão. Na minha cabeça eu tenho dor no tendão porque eu treino, porque é pé de pato, porque eu agacho. É nada, cara. Bom, resumo da ópera. 2019, por causa de uma uvite, eu descobri que eu tinha espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune que afeta a coluna, que é uma dor que eu tenho há décadas. E eu descobri que eu era intolerante a glúten e a lactose. E quando eu comia glúten, afetava a minha dor e atacava toda a minha... Mas sabe que você descobriu isso? Eu quero fazer uma defesa aqui pública, que eu já morei fora do Brasil, que você se tratou com médico brasileiro, que médico brasileiro é bom. Você vê que você estava nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil se tratar. Eu vim. A maioria das pessoas, eu conheço muita gente que mora lá fora, Londres, Estados Unidos, seja onde for, espera a época das férias e vem se tratar no Brasil. É verdade. O médico brasileiro resolve situações que outros não resolvem. Eu descobri com a equipe do Dr. Colombo, um abraço para a equipe. Ou seja, eu sou bem informado, eu não sabia disso. Espondilite anquilosante, glúten, lactose, uvite. E, cara, é uma coisa que eu senti há 15 anos, Bruno. De dor na minha cabeça. É dor de treino. Sim. Dor de treino é nada. Glúten inflama, dói, vai ficar cheio. Aí, qual que é a enzima do queijo mesmo? Aquela que é... Tase. Não, tem uma outra. Mal. Monoaminoxidase. Tem um negocinho no queijo que é a que mais me irrita, me irritava. Eu já vou lembrar. Ou seja, eu descobri também que eu tinha que usar óculos assim também. Então, eu olho, eu tenho que olhar assim. Eu falei, doutor, eu tenho que olhar assim, eu tenho essa mania. Que mania, cara? Faz o teste aí. Eu falei, você tem que usar óculos. Então, quantas pessoas estão sofrendo por má informação? E eu que me considero um cara informado, hein? Imagina a turma que nem sabe que não sabe.
Eu acho que acontece com o médico que você apontou. Isso eu tenho orgulho da medicina brasileira, porque a medicina brasileira é investigativa. A medicina que você encontra fora do Brasil, ela hoje está muito focada nos custos, porque os custos médicos fora do Brasil são coisas astronômicas, Eu tenho algumas absurdas. histórias para contar. E não são por conta dos honorários médicos, são por causa da tecnologia que eles embarcam. Eles cobram milhares e milhares de dólares, então você vai comprar uma agulhinha. É uma agulha, só porque a médica custa $4.000. Aí você vai ver, se fosse para construção civil, custaria $2,50. Né? Então tem esse exagero, né? Pelo fato de ser uma coisa direcionada para a saúde. E aí eles se tornaram técnicos em diagnóstico. Eu venho com um problema. Então a gente vai tratar esse problema. Não, mas não, a gente vai tratar esse problema. Não, mas eu quero fazer um scanner, uma coisa, quero ver se eu tô bem, eu quero fazer um... Não, isso não faz, a gente não faz. A coisa mais próxima que faz isso é a clínica do Peter Attia lá, que escreveu Outlive, né, que cobra $200 mil por ano dos seus pacientes, né, para que eles cheguem lá em um final de semana, eles façam todos os seus testes de check-up. Né? Por que ele cobra isso? Ele cobra isso porque ele oferece um serviço que nos Estados Unidos nenhum serviço de saúde faz, que é simplesmente fazer um check-up com você. Coisa que no Brasil você tem corriqueiramente. Você vai nos grandes hospitais e fala, olha, eu tenho 45 anos, eu quero fazer um check-up. Né? Os médicos no Brasil pedem, você tem 45 anos? Então, cara, tá na hora de você fazer um EDA, uma endoscopia, para você ver como é que está o estado do estômago, precisa fazer um ultrassom cardíaco, precisa... Próstata. As pessoas investigam você, né? Porque aqui a gente sabe que a prevenção sai muito mais barato. E o problema não é a questão financeira, sai muito mais barato em questão de sofrimento, né? Você vai quantificar sofrimento? Quanto custa o sofrimento do outro? Né? E acaba tendo esse impacto. Então eu sou muito orgulhoso da medicina brasileira, com todas as críticas, porque ninguém é perfeito, mas se você está no Brasil, você é atendido por um médico brasileiro, ele vai te investigar. Uma coisa que eu percebi morando lá fora, eu morei alguns anos nos Estados Unidos, o médico nem encosta. Por exemplo, meu filho uma vez machucou o dedo aqui e foi profundo. Meu filho Joaquim. Rapaz, o médico não queria encostar nele. Me fez assinar um monte de formulário que eu estava assumindo todo o risco de morte. Eu falei, risco de morte? O garoto machucou o dedão. Que eu estava assumindo tudo. E para encostar, ele não queria encostar. Então você vê assim que a medicina brasileira, a mim, me impressiona. Dentro do meu grau de conhecimento hoje, me impressiona. Você chega nos Estados Unidos, o primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos foi em 1993. Eu desci no aeroporto, eu vi um outdoor gigante e estava escrito assim, se o seu médico te prescreve essa medicação, podemos conseguir para você uma indenização de até $1 milhão. Qual que era a medicação? Era uma estatina que tratava hipercolesterolemia. Então, lá é uma indústria disso, né? Então, eles têm essa questão da judicialização da medicina, que é o ridículo, não é que beira o ridículo, é o ridículo. Você está confiando numa pessoa para tratar seu problema, né? O que você pode processar por qualquer motivo. Mas você me deu um remédio que eu não... que está escrito que tem tal efeito colateral. Então, mas qual é o efeito desejado dele? Né? Você não infartar, você não ter um AVC, né? Você não ter uma morte súbita, né? O que você prefere? Infelizmente, a vida é assim. Né? Você tem que fazer escolhas. Um paciente de muito alto risco, você tem que diminuir o máximo possível esse risco. Alguns efeitos colaterais existirão? Sim. Existe o risco de efeitos adversos? Sim. Por isso que a gente faz monitoramento. É por isso que a gente vai no médico, recebe o diagnóstico, inicia o tratamento e o médico faz acompanhamento. Estados Unidos também tem isso. O cara vai uma vez e não volta nunca mais. Né? Então você perde o tracking dos pacientes. Né? Aqui no Brasil, a gente deixa lá no consultório, por exemplo, a pessoa quando ela chega no consultório, ela já é agendada para o ano inteiro para reservar o horário, aquele horário é sagrado para a gente fazer o acompanhamento dela, porque apesar de ser uma clínica de medicina esportiva, né, eu trato de coisas da medicina esportiva que não são coisas que aparecem na TV, que aparecem no Instagram, né, pessoas com câncer que precisam fazer atividade física, pessoas que passaram por um evento agudo, um AVC, um infarto, e elas precisam de recuperação, às vezes até atleta que passou por isso, e lá ele está protegido, porque ninguém vai divulgar absolutamente nada, como que é o que deveria ser, né? Mas dentro desse time, né, de pessoas com demandas especiais, a gente tem o ano reservado para ela. Aconteceu alguma coisa, não pôde vir, tudo bem, a gente remarca, vê, mas a gente não perde o que é o acompanhamento dessa pessoa, para justamente você conseguir conviver com o efeito adverso que pode aparecer. Né?